Olha, é uma final a duas mãos. Acho que entramos muito bem nos primeiros 15 minutos. Inclusive, um jogador deles tirou o golo em cima da linha. A partir dos 15 minutos, acho que o nosso adversário conseguiu encontrar o homem livre do meio campo deles, porque nós saltávamos pressão, eles conseguiram encontrar o homem livre e conseguiram ficar com mais bola, mesmo sem... Não me lembro de uma defesa do Everton, por exemplo. Eles fizeram mesmo 8 remates no golo. Eu não me lembro de defesas do Everton sequer, nem em escanteios, que é onde o adversário também é perigoso. Mas sim, tiraram-nos a bola ali em determinado período da primeira parte. A segunda parte foi um pouquinho do que já tinha acontecido aqui contra eles, uma equipa a defender-se bem, isso há que dar mérito ao Corinthians, uma equipa a defender-se bem e a jogar no contra-ataque, e acho que numa situação de contra-ataque nosso, que podíamos ter passado a bola ao lado, não passamos, perdemos a bola, deu contra-ataque para o nosso adversário. Há uma bola que o Mike acaba por disputar com o Memphis e depois ela sobra para o Rios, que ela ainda bem para o nosso poder, e depois ela ressalta e sobra para ele outra vez, remate fora da área, golo. Portanto, o adversário realmente teve muita eficiência nos seus lances, e nós não fomos capazes de fazer nem essa que tu disseste que saiu em cima da linha, nem as duas do Vitor Roque, em que o goleiro faz duas defesas, em que o árbitro não vê um escanteio claro, só a bola ia para golo, e a outra que é um livre nosso, que o Vitor Roque chuta dentro da área e o goleiro defende. Portanto, eu acho que basta olhar para aquilo que foi o trabalho de um goleiro e do outro e perceber que a nossa equipa produziu mais, mas o resultado final é deles. Acho que eles se defenderam bem e acabaram por ser extremamente eficazes, e não temos nada a perder. Psicológico. Eu estava trazendo alguns números com os colegas, né? E o Palmeiras, a maioria dos duelos, o seu time desde a sua chegada, sempre perdeu ou empatou o primeiro jogo. Se eu me lembro, acho que contra o Grêmio você venceu lá no Rio Grande do Sul, e contra o Atlético Mineiro você venceu no Mineirão. E o Palmeiras, até no Campeonato Paulista, nunca foi o vencedor da primeira partida, né? Agora o Palmeiras perdeu novamente a primeira partida, mas o jogo que você tem que reverter na casa do adversário vai ser o seu maior desafio em finais, principalmente no Campeonato Paulista, em jogo de mata-mata, não jogo único? O meu maior desafio foi atravessar o Atlântico para vir treinar o Palmeiras. Esse foi o meu maior desafio. E vir para o futebol brasileiro, esse é que foi o meu maior desafio. Agora é preparar-nos. Como te disse, não temos nada a perder. 24 horas não, porque, como tu disseste bem, temos jogo só daqui a não sei quanto tempo. A Federação Paulista eu acho que deve ser das poucas que deixou prolongar. O Carioca conseguiu acabar hoje, o Paulista não. Mas como disse, não vou entrar por aí. Vamos nos preparar com os jogadores que nós tivemos para ir disputar essa final à casa do nosso adversário. Como disse, não temos nada a perder. Espero que consigamos ser capazes de replicar este jogo, mas com outra eficiência naquilo que é as nossas oportunidades, e disputar a eliminatória à casa do nosso adversário. Abel, correção rápida minha, perdão. 22-3. Minha vista me traiu em finalizações, tá? É que eu também fiquei com a sensação que eram só 3, mas quantas foram mesmo? 22-3 ao todo. O futebol é isso mesmo, 22-3. Já Abel, não é a primeira vez, o ano passado em casa deles, que perdemos lá. Eles fizeram também durante o jogo todo 3 remates. E o futebol é isto, é eficácia, é eficiência. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Você falou agora há pouco, né, que o Rafael Veiga não foi aquele Rafael Veiga de criatividade no setor do meio de campo, né? A história conta por si só que ele é o jogador mais decisivo da história do Palmeiras em número de gols em finais. Pensando no jogo da volta, você cogita preencher um pouco mais esse meio de campo para colocar o Veiga cada vez mais perto de Estevão e Vitor Roque? Uma segunda pergunta, você já tem a confirmação da seleção uruguaia se Emiliano, Piquerez ou Facundo foram chamados, ou ainda está no aguardo dessa definição do Bielsa? Boa noite.
Não tem. Essa é uma seleção que tem processos de trabalho diferentes. Vocês sabem, este tipo de jogos, os grandes jogadores têm que aparecer neste tipo de jogos. E às vezes aparecem por inspiração, outras vezes aparecem por mérito do adversário. Eu estava a dizer ao teu colega, nós não fomos capazes de ganhar os duelos no meio campo. O Rios uma outra vez deixou fugir o Martínez. Nós perdemos os nossos duelos do meio campo e nós olhamos para o jogo e vemos o Veiga que fez uma assistência só na segunda parte, que a bola quase que chegava no Vitor Roque, numa bola metida nas costas. Mas quando tu jogas com um adversário com um bloco tão baixo, com o Veiga a jogar ali entre linhas, onde não há espaço entre linhas, se calhar, olhando agora, se calhar aquelas duas últimas, faltou-me uma substituição. Se calhar é que podia ter tirado o Veiga e metido mais um centroavante na frente, e ficava com o Vitor Roque, Lopes e o Tales, exatamente, e deixava os corredores entregues ao Mike e ao Estevão, e do outro lado ao Piqueires e ao Filipe, e ficar com 3 na frente. Foi uma dúvida minha, mas eu acredito sempre que o Veiga é um jogador que tem golo, é um jogador que nos pode decidir a qualquer momento. Mas o problema não foi o Veiga, o problema foi o nosso adversário precisou de 3 remates, um enquadrado para fazer golo, né? E nós rematámos 22 vezes, umas bem, outras mal, e daquelas 3 ou 4 que tivemos, nós não conseguimos fazer 2 delas por também mérito do goleiro do nosso adversário. E pronto, sempre que andarmos à volta disto, eu sei perfeitamente quando são clássicos, são jogos entroncados, não vão haver muitas oportunidades. Volto a referir, criámos muito mais neste jogo contra o Corinthians do que no último jogo em casa contra o São Paulo, e ganhamos o jogo, e este perdemos. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Você mesmo comentou que nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo o Palmeiras entrou com bastante intensidade, volume de jogo, jogou bem. Mas na volta para o segundo tempo, esses primeiros minutos não foram tão bem assim. Até o gol do Yuri Alberto, o Palmeiras não conseguiu criar, sofreu o gol, e mesmo assim você optou por só mexer no time aos 27 minutos do segundo tempo. Eu queria entender o que motivou essa sua decisão e se tem a ver com o risco que envolve você tirar um volante e colocar mais um centroavante. Obrigado. É um jogo é uma eliminatória a 2 jogos. Eu acho que nós podíamos, independentemente se é substituições mais cedo ou mais tarde, eu achei que a equipa estava bem. É verdade, tu falas do golo, mas o golo vem contra a corrente de jogo, na minha opinião. O Corinthians defendeu-se muito bem, foi capaz de baixar o bloco. Ao contrário, nós tentámos ir buscar a pressão alta do nosso adversário, não deixar sair, não deixar construir, e na segunda parte ainda mais. Como disse, eu não me lembro, ainda não vi o jogo novamente. Consegues-me dizer outra oportunidade ou outra situação na segunda parte a não ser a de Yuri? Então, porque é que me fazes a pergunta de dizer que o adversário teve muito mérito, foi capaz de se defender baixo, foi capaz de se defender bem, foi capaz de esperar pelo momento certo, foi capaz de aproveitar a oportunidade que teve para fazer golo, porque durante um jogo de 90 minutos nenhuma equipa nem outra, é muito difícil que não haja uma ou 2 oportunidades para cada lado. E nós depois fomos fazendo as substituições que tínhamos que fazer, na minha opinião, refrescar o corredor direito, que já estava na primeira parte pela lesão do Rocha, refrescámos o corredor esquerdo, fizemos uma troca, tiramos o Emiliano, baixamos o Rios e deixámos estar o Veiga a 8 e metemos um segundo centroavante. E como te disse ao teu colega há pouco, a substituição, que agora é fácil, depois de estar aqui sentado, que eu podia ter feito diferente, porque ainda tinha mais uma, era eventualmente tirava o Veiga e metia um centroavante mais. Era a única que eu podia ter feito diferente. Mas como te digo, acho que o jogo se define àquilo que foi o trabalho dos 2 goleiros e à nossa pouca sorte, se quiseres, porque também é preciso ter sorte, nos remates que nós conseguimos fazer enquadrados mesmo dentro da área. Se foram remates enquadrados 8, não conseguimos, e o adversário num remate enquadrado conseguiu fazer gol. A derrota para o Corinthians no Allianz Parque serve como um alerta para o Palmeiras. Apesar de dominar a posse de bola e criar mais oportunidades, a equipe não conseguiu converter esse domínio em gols.
A eficiência nas finalizações e a solidez defensiva são aspectos que precisam ser aprimorados para evitar que resultados como esse se repitam. É essencial refletir sobre a importância de manter a concentração durante toda a partida. Erros individuais e lapsos de atenção podem ser decisivos em jogos equilibrados. O Palmeiras deve focar em corrigir essas falhas e trabalhar na consistência do desempenho para conseguir a virada na Neoquímica Arena. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre o Verdão. Agora queremos saber sua opinião. Você acha que Abel Ferreira está certo nas análises ou a responsabilidade dessa derrota passa muito por ele? Comenta aí embaixo e bora debater!